Sejam bem-vindos, pessoal, a mais uma aula. Dessa vez nós estamos vendo matemática financeira. Estamos vendo aí a revisão de sistemas de amortização, sistema saque, sistema de amortização constante e também o sistema price. Nós temos aqui o nosso primeiro probleminha, que diz assim: um apartamento de 300 mil reais será pago segundo o sistema de amortização constante. Não é aquele sistema que a gente estudou, que a gente chamou de saque. Em 5 meses, com uma taxa mensal de 4%. A questão pede para você construir a planilha demonstrativa, né, referente às prestações dessa operação financeira, que é o financiamento de 300 mil reais para pagamento em 5 meses. Então, de maneira bem tranquila aqui, você vai fazendo por etapas, né? Primeira etapa, você identifica aqui os dados que você tem, que primeiro o saldo ou o valor de referência que vai ser utilizado aqui, 300 mil reais, né? Também o período de tempo por qual esse valor será contratado, que é de 5 meses, e a taxa dessa operação, que é de 4% ao mês, né? Só lembrando, pessoal, que essa taxa aqui a gente vai trabalhar com ela na forma decimal, né? Então, esses 4% você trabalha com ele aqui como sendo 4 centésimos. Muito bem. A próxima etapa, pessoal, você vai calcular o valor da amortização, tá? A amortização é o valor que vai ser descontado junto com as prestações do saldo devedor, do saldo inicial, né? Ou seja, você tem aqui os 300 mil que foram contratados, vai dividir pelo período de tempo que a gente está chamando aqui de N. Né? Nós temos essa expressão aí, que ao você substituir, você tem os 300 mil dividido pelo período de tempo que foram 5 meses. Você obtém o valor de 60 mil reais. O que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer o seguinte, que toda vez que você pagar uma prestação, toda vez que for paga uma prestação aqui, será descontado dos 300 mil 60 mil reais. Por exemplo, pagou-se a primeira prestação, a gente não calculou a prestação ainda, tá? Lembrando também que esses 60 mil não compõe, não é ele que é a prestação, ele compõe, é uma parte, é a parte que vai descontar do valor do saldo devedor da prestação. Mas lembrando que vai incidir o juro ainda, não é? Com aquela taxa ali de 4% ao mês. Mas os 60 mil reais é a parte da prestação que vai descontar do valor que a pessoa deve nesse caso aqui, que foi financiado, que é os 300 mil. Então, como exemplo, seria o seguinte: a primeira amortização, todas elas, né, serão de 60 mil reais. Tá? Então, aqui no final, você vai estar com essa coluna da amortização toda preenchida assim. Porque o próprio nome já diz, né? É o sistema de amortização constante. Então, na primeira prestação, quando você pagar a primeira prestação, será descontado 60 mil reais. O saldo devedor passará a ser, então, 240 mil. Na segunda prestação, você paga a segunda prestação. É claro que você vai estar pagando o juro, que a gente ainda vai calcular o juro aqui da primeira prestação, vai calcular o juro da segunda prestação, da terceira e assim por diante. Mas é sempre descontado 60 mil. Então, na segunda prestação, quando você pagar, será amortizado, descontado mais 60 mil. Você vai ficar, então, com um saldo de 180 mil, né? Depois vai ser descontado mais 60, fica com um saldo de 120 mil. Depois mais 60 fica com um saldo de 60 mil. E mais, quando você pagar a última prestação, vai ser feito o último desconto e você quita a conta. Ok, pessoal? Então, são esses os valores que vão ficar aqui na coluna do saldo, na coluna da amortização. Eu vou apagar eles aqui agora por enquanto, porque para a gente construir um por um para você entender bem direitinho. Tá? O passo a passo. Eu preciso calcular, desde a primeira prestação, o valor que é pago de juro. A amortização a gente já sabe. Coloca aqui, ó, amortização 60 mil. Mas, nessa minha primeira prestação, quanto é que eu vou estar pagando de juro? Eu preciso calcular o juro.
Então, veja bem, o juro da primeira prestação será o saldo que você tem, que nesse caso, na primeira prestação, o saldo que está contando é os 300 mil. Eu estou devendo 300 mil ainda. Depois que eu pagar a primeira prestação, é que é descontada a primeira amortização, aí é que o saldo devedor vai variar. Então, vai ser o saldo vezes a taxa. Ou seja, os 300 mil vezes a taxa ali, que a gente vai usar ela aqui em decimal. Pessoal, eu vou fazer aqui, é como se eu estivesse fazendo 3.000, não é? Vezes 10 ao quadrado, vezes 4 elevado a 10. Ou melhor, 4 vezes 10 elevado a menos 2. É claro que nesse conteúdo aqui é bem mais prático você usar a calculadora. Os cálculos mais simples, né? Quando a transação é uma coisa mais simples, que aqui nós temos apenas uma introdução. São questões mais simples. Você pode fazer manuscrito dessa forma utilizando, né, esses recursos. Né? Aqui, por exemplo, eu estou usando operações com potências de 10. Eu fiz isso aqui porque eu tenho esse 10 que está multiplicando, ou melhor, 100 que está multiplicando, 100 que está dividindo. Isso seria a mesma coisa que você calcular 3.000 vezes 4, isso dá 12.000. Então, eu acabei de calcular o meu primeiro juro. Então, aqui na minha prestação, eu vou pagar 12.000 de juro. Vê aí se você está acompanhando o meu raciocínio. Você paga 60 mil reais. Seu saldo devedor vai ficar 240 mil. Você já pode notar aqui. Paga 12.000 de juro. Então, quanto é a prestação? Ora, para poder você pagar 12.000 de juro e descontar ainda 60 mil reais do seu saldo devedor, a primeira prestação, que eu vou chamar de juro de P1, vai ser igual ao primeiro juro que nós calculamos, mais o valor da amortização. E aí eu queria que você prestasse atenção bem direitinho, porque aqui eu já formalizei um pouco, né? Já tem uma expressão que você pode memorizar e fazer. Então, será os 60 mil mais os 12.000 de juro. Ou seja, totalizando, a minha primeira prestação vai ser de 72 mil reais. Então, você vem aqui e coloca aqui 72 mil reais. Beleza? Até aí acompanhou? Qualquer coisa, pessoal, dá uma pausa aí, volta o vídeo e olha bem direitinho isso aí. Bom, para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou dar uma adiantada aqui. Veja, para a minha segunda prestação, né, a amortização, você já entendeu, né? A amortização continua sendo os 60 mil. Você vai pagar, você vai pagar uma prestação. Então, veja, nós não sabemos agora a prestação nem o juro ainda. Isso é o que a gente vai calcular. E geralmente é o que se faz, né? As perguntas, os questionamentos geralmente em relação ao juro, a prestação, por conta que a amortização você já sabe que é sempre 60 e que o saldo vai ser sempre descontado 60. O que vai variar sempre aí o juro, a prestação, né? Então, geralmente as atividades focam nessas duas informações. Mas aí vamos lá. Na segunda prestação vai descontar 60 de novo, porque sempre desconta 60. Então, se vai descontar 60, eu vou ficar com um saldo de 180 mil reais aqui, ó. Sim, mas aí eu vou pagar quanto de juro? Né? Para poder descontar 60, ficar 180 mil, tem um juro que eu vou pagar. E esse juro, junto com essa amortização, vai formar a minha segunda prestação. Então, você vai calcular o juro 2. O juro 2, como é que é calculado esse juro 2? Aí é onde vem, ó, você vai pegar o saldo anterior, o saldo que você tinha lá no primeiro mês. Você tinha 240, vai ser calculado em cima desse saldo. Tá certo? Vezes a taxa, ó. Então,
O saldo anterior era de 240 mil. Eu tenho aqui 240 mil vezes a taxa, que é 0,04. Fazendo aquele mesmo esquemazinho ali que você já entendeu, que é como se eu estivesse fazendo 2.400 vezes 4. Você já deve ter entendido por que aí, pessoal. Você também pode fazer isso na calculadora, é bem mais prático, mais rápido. Nós vamos ter então 2.400 vezes 4, né? 2.400 vezes 4, você tem, fazendo aqui na calculadora, nós temos 9.600. Vai ser o valor do juro dessa segunda prestação. Você coloca aqui 9.600. Só lembrando que a gente tem que fazer agora a segunda prestação. Então, a segunda prestação vai ser o saldo, não é? Ou melhor, o juro que você acabou de calcular, que é o juro 2, mais a amortização. Ou seja, eu calculei 9.600 de juro e a amortização é constante, é 60 mil. Então, a minha prestação, a minha segunda prestação vai ser de R$ 69.600, né? Então, vamos completando aqui a nossa tabelinha. Esse juro aqui foi de 9.600. A nova prestação foi R$ 69.600. Tudo bem, pessoal? Deu para entender? Eu vou calcular a próxima, a terceira. Então, novamente, nós temos que a amortização vai ser de 60 mil. Novamente, nós vamos calcular o juro e a prestação. Já sabemos que o saldo devedor, quando a gente pagar a terceira prestação, vai ficar 120 mil. Pagando a terceira prestação, o saldo devedor é de 120 mil. Então, o processo é o mesmo. Calculando o terceiro juro, né? Terceiro juro, você vai fazer o quê? O saldo que você tinha quando você pagou a segunda prestação, que era 180 mil, não é? É o saldo 2 da segunda prestação vezes a taxa. Então, veja que é sempre dessa forma, não é? Então, você tem o saldo 2. Olhando na tabela, nós temos 180 mil vezes a taxa. Faz lá aquele esquemazinho de novo. Que é o mesmo que você calcular 1.800 vezes 4, né, pessoal? 1.800 vezes 4. Então, esse juro vai dar, né, 7.200. Você pode dar uma conferida aqui. Vamos dar uma conferida na calculadora. Nós temos 1.800 vezes 4. 7.200. Então, calculei o meu juro. Você já pode vir aqui para não correr o risco de se confundir. Coloca logo aqui, ó, o juro na terceira prestação foi de 7.200. Ora, então quanto será a prestação? Acho que você já entendeu, né? A terceira prestação vai ser igual ao quê? Ao juro que a gente acabou de calcular da terceira prestação mais a amortização, ou seja, 7.200 mais o valor da amortização, que é constante. Isso vai dar a prestação de 67.200. Você vem aqui, tá? E preenche. Nós temos 67.200. Tá certo, pessoal? De maneira geral, então, anota aí, tá? Você tem, para calcular um juro, você vai pegar sempre o saldo da prestação anterior, né? Você pode escrever assim.
e multiplicar isso aqui pela taxa. Tá certo, pessoal? Tá aí. Eu já estou generalizando aqui porque eu vou concluir o vídeo agora para não ficar muito extenso. Vou terminar de calcular a tabelinha. Fica como exercício para vocês terminarem aí. Vai ficar as duas últimas prestações. E para calcular a prestação, né, você já viu, né? A prestação será igual ao juro daquela mesma prestação mais a amortização. Beleza, pessoal? Então, isso aqui você calcula só completando a nossa tabelinha. Nós vamos terminar aqui com mais uma prestação paga. Nós vamos ter 60 mil reais, porque foi descontado 60 mil reais. E os juros na quarta prestação foi 4.800. Calcula aí, tá, pessoal? Para você conferir. E a prestação foi 64.800. Então, finalmente, é pago na quinta prestação os últimos 60 mil, vai zerar o nosso saldo devedor. E foram pagos de juros, nessa ocasião, 2.400. E a prestação, a última prestação, foi de 62.400, tá certo? Qualquer dúvida, pessoal, pausa o vídeo, dá uma olhadinha aí. Os cálculos estão aí todos para que você possa rever e completar a sua tabelinha. Até mais!